Esse que é o grande destaque dessa segunda-feira, desse comecinho de semana que, como a gente vem pontuando, quinta-feira começa a Copa do Mundo nos Estados Unidos, país que não consegue sair da guerra de jeito algum contra o Irã, país que escolheu entrar nessa guerra ao lado de Israel e agora está totalmente desalinhado com Israel, por causa ali de vários problemas que a gente vai falar agora com um especialista. Vamos continuar falando sobre o conflito no Oriente Médio com o professor de Relações Internacionais do IDP de Brasília, o Robson Valdez. Robson, muito bom dia, é um prazer te ter aqui de novo no Acorda Metrópolis. É isso, o desalinhamento ali dos discursos e do entendimento da guerra, se continua ou não, já estava posto entre o Bibi Netanyahu, né, o Benjamin Netanyahu, como o Trump fala sobre o seu grande amigo, e o presidente Donald Trump, mas é que com o que aconteceu durante essa madrugada e nas últimas horas, a coisa, além de estar posta, agora está bastante concretizada. Israel e Estados Unidos bastante desalinhados em relação ao fim da guerra, né, o Robson? Olá, Natália, muito bom falar contigo, a sua audiência. Realmente temos aí um momento agora em que a relação tradicional e Estados Unidos e Israel enfrentam aí um grande desafio neste alinhamento, né, nesta guerra em que Estados Unidos e Israel lançaram contra o Irã e há quase 3 meses aí estamos nessa situação com repercussões gravíssimas em termos de vidas humanas que se perdem não só no Irã, mas também nos países do Golfo, aliados dos Estados Unidos, no próprio sul do Líbano e Israel. Então, nós temos aí uma situação em que essa aliança tradicional, que vinha sendo construída de forma muito bem efetiva por Israel, Netanyahu tinha em Donald Trump um grande aliado na Casa Branca, tanto é que conseguiu trazer ou levar os Estados Unidos para esse conflito. E nesse momento que estamos aí há alguns meses, agora a gente pode falar em alguns meses da eleição de meio de mandato, com uma popularidade em queda do presidente norte-americano, esse desalinhamento, como você muito bem colocou, vai nos mostrar para onde iremos, né? Porque afinal o que acontece nesse conflito impacta a vida de todos nós. Professor, eu separei aqui também mais uma matéria do Metrópolis.com que fala sobre essa insatisfação do presidente Donald Trump com o Benjamin Netanyahu, com esses ataques, né, mas principalmente esse último ataque de Israel no Líbano e ele querendo um acordo, né? O presidente dos Estados Unidos disse que o ataque não foi coordenado e alerta que escalada pode afetar negociações com o Irã. Tirando o corpo dessa última movimentação de Israel. Tipo, não concordo com isso aí, não foi coordenado, os Estados Unidos não estavam de acordo, não participaram dessa operação, embora tenham começado a guerra junto com Israel. E sejam muito próximos, o Trump do Netanyahu. A Fernanda Cavalcante traz os detalhes aqui em Metrópolis.com e na arte aí uma foto do presidente Donald Trump olhando ali para Teherã, para Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesse domingo que Israel não coordenou com Washington o ataque realizado contra os subúrbios ao sul de Beirute, no Líbano. Em entrevista à Fox News, o republicano disse que desaprova a ofensiva e alertou que a escalada militar pode dificultar as negociações em andamento entre os americanos e o governo iraniano. Segundo Trump, o lançamento de mísseis iranianos contra Israel representa um obstáculo para os esforços diplomáticos conduzidos pelos Estados Unidos, embora ele ainda veja chances de um entendimento entre os dois países nos próximos dias. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, isso certamente não ajuda nas negociações. Estamos muito perto. Eu diria que um acordo será assinado na segunda, terça ou quarta-feira da próxima semana. Hoje, amanhã ou depois de amanhã. Um dia antes da Copa do Mundo começar no país dele. E agora isso acontece, fecha aspas. E o presidente também defendeu que Teherã, capital do Irã, volte à mesa de negociações e ele continuou falando, abre aspas, vocês lançaram seus mísseis e isso já basta. Voltem à mesa de negociações e façam um acordo, fecha aspas. Esse resumão de mais uma dessas matérias, tem várias sobre esse assunto, o professor, e acho que é importante da gente trazer um pouco mais sobre uma recordação para a nossa audiência
do que tem a ver o Líbano nessa história toda, né? A guerra começa há mais de 3 meses com os ataques dos Estados Unidos com Israel contra o Irã, não só em Teherã, mas é em Teherã que eles matam o Ali Khamenei, que é o líder supremo, era o líder supremo religioso e político lá do Irã, mas muito rapidamente esse líder é substituído e o país se reorganiza, vai lá e fecha o Estreito de Hormuz, que é por onde passam 20% do petróleo mundial e outras mercadorias muito importantes, outros produtos muito importantes. E no Líbano há diversas movimentações importantes de grupos terroristas que são patrocinados pelo Irã, como é o caso do Hezbollah. Quando há a morte do Ali Khamenei, o Hezbollah reage atacando Israel e entrando de vez nessa guerra que, num primeiro momento, não tinha nada a ver com eles. E essa questão, o professor, de Israel com o Líbano é o que mais tem atrapalhado a saída ou o término da guerra, ou até mesmo a participação dos Estados Unidos nessa guerra, que nitidamente não querem mais estar na guerra, talvez nem saibam direito por que entraram, mas que agora segue sendo essa questão com o Líbano o que mais atrapalha o fim da guerra. É essa a leitura, e em relação a isso, sendo isso o problema, será que a guerra realmente acaba? Será que Estados Unidos vão precisar abandonar completamente o Benjamin Netanyahu para conseguir se livrar dessa guerra, professor? Olha, os Estados Unidos eles têm a capacidade de entrar e sair de um conflito como eles bem desejam. Mas agora a questão central do Líbano, ela é importante porque ela faz parte de um projeto de expansionismo de Israel, e é um território que Israel já ocupa há muito tempo, o sul do Líbano. E quando você menciona a morte do líder iraniano e outros líderes também, por exemplo, do Hezbollah, há uma capacidade muito consolidada desses grupos, do governo iraniano e dos proxies, né, do Irã, deles também restabelecerem liderança. Quando nós falávamos sobre a guerra, o genocídio em Gaza, o governo israelense afirmava ter praticamente liquidado toda a capacidade do Hezbollah e do Hamas, e hoje estamos ainda falando de ataques do Hezbollah a partir do sul do Líbano em direção ao território israelense. Então isso mostra a dificuldade em lidar com uma questão tão complexa quanto essa situação do Oriente Médio, que tem a ver com ocupação de território no Líbano, ocupação das colinas de Golã na Síria, ocupação do próprio território palestino em Gaza, constante avanço dos colonos israelenses na Cisjordânia também. Tudo isso cria um caldo de ansiedade em todos os atores locais. E os Estados Unidos entraram nesse conflito, primeiro apoiando a guerra em Gaza, apoiando financeiramente, e na sequência tivemos aí uma guerra de 12 dias, em 2025, em que os Estados Unidos também atacaram instalações nucleares. Naquele momento, os Estados Unidos disseram que a capacidade nuclear do Irã estava totalmente inutilizada ou neutralizada, e mais uma vez estamos aí em um outro conflito de 2026, mais de 3 meses, lidando com esses mesmos atores, agora numa proporção maior, porque o conflito ele acabou se espalhando para outros países aí do Oriente Médio, principalmente no Golfo. Então, o Líbano ele é uma peça importante nessa equação, porque lá se encontra um dos principais aliados do governo iraniano, que é o Hezbollah. Então, é a forma do Líbano projetar poder territorialmente, né, projetar poder em território libanês muito próximo a Israel. Isso causa uma ansiedade muito grande. E as negociações de paz que Donald Trump vem tentando anunciar, como você bem colocou, nos próximos dias, talvez antes da Copa, é mais uma retórica que eu acredito que muita gente já não acredita mais ser possível ter alguma expectativa de que isso realmente vai acontecer, porque as condições no teatro desse conflito eles vão na direção contrária, né? Então vão na direção em que você tem um rompimento desse cessar-fogo
por parte do governo iraniano e, de uma certa forma, embaralhando, né, todo o processo de negociação. Agora, e as condições para esse cessar-fogo, elas são muito duras do ponto de vista dos Estados Unidos, porque o Irã exige, né, o acesso aos ativos congelados desde a Revolução Iraniana em 79, algo em torno de 24 bilhões de dólares, exige continuar tendo um programa nuclear para fins pacíficos, e temos aí um dilema sobre o que fazer com o Hormuz, que continua fechado para navegação livre. O embargo norte-americano, um bloqueio norte-americano ao Hormuz também é algo que atrapalha, os planos de Israel para esse conflito parecem não estar muito bem alinhados com os planos de Donald Trump. Lá atrás, no início desse conflito, imaginava-se uma guerra de até 4 semanas, e já estamos aí passando 3 meses, e os Estados Unidos agora precisam lidar com um equacionamento dessa situação, ou pelo menos um cessar-fogo duradouro, com mostras de que uma paz seria possível no médio e longo prazo, uma reabertura do canal. E do ponto de vista da Casa Branca, esse conflito entre essa nova frente de conflito entre Israel e o Irã atrapalha todos os planos de Donald Trump em buscar essa solução. Então, quando mais a sensação negativa da população norte-americana em torno dos conflitos que os Estados Unidos estão envolvidos e a proximidade das eleições de meio de mandato, a situação política do presidente norte-americano vai se deteriorando a cada dia. Então, eu não acredito que os Estados Unidos vá, dessa vez, endossar, né, publicamente, pelo menos, esses ataques de Israel ao sul do Líbano, ou uma retaliação de Israel em território iraniano.